Não um método que, eu tirei da minha cabeça hoje e vou ensinar pra você. Não, é um método que ele realmente existe já. Eu já defini esse método, assim, há uns 7, 8 anos por aí. Eu testei esse método, pessoas que eu conheço testaram esse método, antes que eu fosse ensinar esse método pra outras pessoas e realmente testar ali na prática mesmo e ver com todo tipo possível de perfil de pessoa. Então, um método ele vai funcionar com pessoa que tem pouco tempo, com pessoa que tem muito tempo de estudo, com pessoa que tá longe da escola há 1000 anos, com a pessoa que tá no 9º ano e nunca viu química na vida ou nunca viu física na vida, com a pessoa que tá no ensino médio e tem uma rotina super corrida, ele sempre vai se encaixar na rotina da pessoa, tá? Vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives, do nosso aquecimento do Intensivão ETEC, que é essa nossa série de lives. E são lives feitas justamente para você já ir se preparando para o nosso Intensivão ETEC, que vai acontecer do dia 8 ao dia 12 de setembro. E tem link aqui na descrição da live do YouTube, tem link aqui na descrição do Facebook, tem link aqui na bio do Instagram, tá? Para quem não se inscreveu ainda no nosso Intensivão. É o seguinte, galera, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital, com foco no Vestibulinho ETEC. Aqui na internet eu trago toneladas de conteúdos gratuitos para quem quer conquistar a aprovação na ETEC, então para pessoas que estão no ensino médio, pessoas do fundamental, pessoas que já terminaram os estudos, mas querem entrar na ETEC, porque sabem que é uma baita oportunidade. Inclusive ontem a gente falou sobre isso, né? Por que a ETEC é um futuro de sucesso, assim? Porque é uma porta aberta para você conquistar coisas ainda mais incríveis na tua vida. E além de todo o conteúdo gratuito que tem por aqui, e também além dos nossos eventos gratuitos, como o Intensivão que vai acontecer, tem também, obviamente, os nossos conteúdos pagos. Então eu sou cofundadora da ETEC Power e do Workout ETEC. A ETEC Power é a nossa plataforma de estudos e o Workout é um clube de resoluções comentadas. É o seguinte, galera, hoje a gente vai falar de uma coisa que quem me acompanha no Instagram sabe que muita gente pergunta isso pra mim nos stories, e é uma coisa que não dá pra responder em 15 segundos de stories, que é método de estudos. Pois é, quem aqui tem dúvida em relação a método de estudos, pode levantar a mãozinha, porque eu sei que essa é uma das coisas que mais geram dúvidas na vida em relação aos estudos, né? Então comenta uma mãozinha levantada aí pra eu saber que você tem dúvida em relação a método de estudos, porque hoje eu vou, assim, abrir o jogo em relação a esse assunto, tá bom? E olha, você vai anotar muita coisa, tá? Então, por favor, faça anotações. Depois eu quero ver print de quem fez anotações. Quero ver se vocês anotaram mesmo ou se vocês ficaram aí de brincadeira na tomateira durante a live, tá? Então, olha só, gente. Primeira coisa aqui, quando a gente fala de método, é você entender o que é um método e o que não é um método. Nossa, Lilian, mas isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. Eu falo que não é óbvio porque tem gente que vem e me fala: Meu método é pegar as provas antigas e ficar resolvendo. O meu método é ver a aula e resolver questões. E nada disso é método, tá? Um método tem que ser uma coisa estruturada e que ela comprovadamente vai funcionar. Lilian, mas como que eu vou saber que comprovadamente vai funcionar? Primeiro que um método sempre vai ser baseado em pesquisas, em estudos, em coisas reais ali, sabe? Coisas científicas, que tem embasamento científico, né? Então, quando eu desenvolvi um método, eu tive que ler centenas de artigos científicos, muitos deles em inglês, e quem me acompanha sabe que eu não gosto muito de inglês, mas eu tive que ler em outros idiomas também, pra aprender técnicas diferentes de estudos. E aí, quando a gente aprende essas técnicas diferentes e reúne de forma estruturada, que realmente faça sentido, de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com como funciona a nossa mente, aí sim a gente tem um método. E comprovado também no sentido de já ter funcionado, né? Então o método que eu ensino não é um método que, eu tirei da minha cabeça hoje e vou ensinar pra você. Não, é um método que ele realmente existe já. Eu já defini esse método, assim, há uns 7, 8 anos por aí. Eu testei esse método, pessoas que eu conheço testaram esse método, antes que eu fosse ensinar esse método pra outras pessoas e realmente testar ali na prática mesmo e ver com todo tipo possível de perfil de pessoa. Então, um método ele vai funcionar com pessoa que tem pouco tempo, com pessoa que tem muito tempo de estudo, com pessoa que tá longe da escola há 1000 anos. 1000 anos não, né? Porque ninguém vive 1000 anos. Não estamos na época da Bíblia mais. Mas assim, você entendeu, né? A pessoa que tá longe da escola há 5, 10, 15 anos. Com a pessoa que tá no 9º ano e nunca viu química na vida ou nunca viu física na vida. Com a pessoa que tá no ensino médio e tem uma rotina super corrida. Ou seja, um método, ele não vai ter brechas ali. Ele vai funcionar com as pessoas porque ele sempre vai se encaixar na rotina da pessoa, tá? E o principal, né? O método tem que gerar aprovação, concorda? Então, pra você saber que ele funciona mesmo, é importante que ele gere aprovação, tá? Então, por isso que eu falo que o método precisa realmente ser um método, né? E não uma coisa que você acredita que é um método. Tem que ser uma coisa que realmente é um método ali, que realmente existe, tá bom? Então, beleza, já sabe o que é um método? Ótimo. Você precisa identificar agora o que não é um método, né? Então, olha só, quando você pensa, por exemplo, na pessoa que ela pega várias provas antigas e fica lá resolvendo, ela não tá usando um método de estudos, tá?
aplicar. Ela tá simplesmente pegando provas antigas e resolvendo. Isso vai ajudar nos estudos dela? Se ela fizer do jeito certo, vai. Se ela não fizer, não vai. A pessoa que assiste a aula e pronto, ela não tá usando nem método nem técnica nenhuma, tá só vendo a aula mesmo. Então essa é a que menos aprende, sabe? Ou então a pessoa que pega resumos prontos, também não tá usando um método. A pessoa que faz resumo depois de toda a aula, tá usando uma técnica muito boa, que é fazer resumo, mas ela não tá usando um método ainda. Então o método tem que ser algo estruturado. Existem partes ali dentro de um método. Ele não é uma atividade só que você vai fazer, entende? Então é importante entender essa diferença pra você não cometer o deslize de achar que tá usando um baita método de estudos e na verdade não está. Então, beleza. Você já sabe o que é um método, o que não é um método. Vamos agora entender o porquê que ter um método vai tornar a tua aprovação na ETEC muito mais fácil. E é o seguinte, eu costumo dizer que ter um método é como se você tivesse um GPS, né? O que um GPS faz? Ele vai mostrar pra você cada passo do caminho, tá? Então, quando você tem um GPS, você não vai ter só, assim, Praia Grande, aí ali do outro lado Santos. Você vai ter cada rua que você tem que entrar, cada trajetória que você tem que fazer, a cada quantos quilômetros você vai ter que virar numa outra rua, enfim. Então, quando você tem um método, você tem essa estrutura que você precisa seguir, né? E aí, quando você tem cada passo do caminho que você vai seguir, fica muito mais fácil de você entender onde você vai chegar, de entender quais são as direções que você precisa ter, o que tá certo e o que tá errado. Então, o método já facilita por esse motivo. Daí, segundo motivo para ter um método de estudos e por que isso ajuda tanto na sua vida, né? Você evita erros. Justamente pelo fato de que o método é uma coisa que foi comprovada, concorda, que foi testada. Você não é a primeira pessoa que vai testar aquele método. A primeira pessoa que vai testar é a que criou. Ela tá colocando o risco dela ali em jogo, sabe? Quando ela te ensina um método, é porque ela já sabe que ela já funciona. Mas cuidado, né? Tem gente que vai ensinar método e nunca testou esse método antes. Você vai te usar de cobaia. Então, é importante que um método realmente seja ali um método que funciona, que você já viu exemplos de pessoas que usaram esse método e que deu certo, justamente porque você vai evitar erros. Porque como um método, ele constantemente passa por atualizações e melhorias, tudo na vida tem melhoria contínua, né? Então, o método que eu criei, por exemplo, 7 anos atrás, quando eu usei nos meus estudos, ele não era tão bom quanto ele é hoje. Ele já trazia resultado, mas não era tão revolucionário quanto ele é hoje, entende? Não trazia tanto resultado quanto traz hoje, justamente porque eu coloquei algumas outras técnicas junto, enfim. Então, o método vai evitar que você cometa erros, justamente porque ele já prevê os erros que você poderia cometer e ele já te ajuda a não cometer aqueles erros. Por exemplo, quando algum aluno da ETEC Power vem e pergunta assim: Li, eu posso pular a revisão e fazer só no final? Eu falo, não. Justamente porque no nosso método não faz sentido você fazer revisão só no final, porque a gente sabe que existe a curva do esquecimento e que você vai ter esquecido. Então você tem que fazer a revisão continuamente, né? E a gente tem uma técnica de revisão dentro do método, justamente para permitir que você faça a revisão continuamente. Então quando alguém pensa em cometer o erro, já tem ali a pessoa que desenvolveu o método te dizendo: não, meu chapa, você não pode fazer isso, que isso é errado. Então o método vai evitar que você cometa erros no seu estudo. Terceiro benefício, ele acelera a tua aprovação. Por que ele acelera a tua aprovação? Porque a pessoa que não tem um método ou que usa um método que não funciona, normalmente ela passa muitas horas só no estudo passivo dela. Ou seja, às vezes a pessoa gasta horas e horas numa videoaula, sabe? Já vi muita gente, eu não tô exagerando aqui, que assiste a 5, 10 videoaulas do mesmo tema, do mesmo tópico, pra tentar aprender aquele tópico. E a pessoa, mesmo assim, não aprende porque aquele conteúdo não tá direcionado pra ela, ou porque aquele conteúdo traz muitas informações que nem são úteis pra prova dela. Esses dias mesmo alguém perguntou pra mim se precisava saber toda a taxonomia. Gente, na faculdade de biologia a gente nem aprende toda a taxonomia. Por que pro vestibulinho você precisaria disso? Entende? Então muitas vezes a pessoa, ela perde muito tempo no estudo dela fazendo algo que não é útil, porque ela não tem um método, ou então ela tem um método que não deixa isso perceptível pra ela, né? Então é importante que você use um método que acelere a tua aprovação, que permita que você reduza o tempo que você passa estudando e consiga ter mais resultados ainda, sabe? Consiga ter resultados melhores do que você teria se você ficasse lá o dia inteiro com a cara no livro, que é um erro que muita gente comete também, achar que você precisa passar horas e horas estudando, tá bom? Terceiro benefício é justamente esse, né? Tua aprovação fica cada vez mais perto, porque a tua preparação, ela é mais ágil ali. Você, inclusive, consegue aumentar a velocidade de aprendizagem, que é um fator que tem nos estudos, quando você usa um método certinho. Uma coisa que muitos alunos meus falam é que eles antes demoravam horas pra aprender um tópico, aí depois eles conseguem acelerar isso. Alguns conseguem fazer isso em uma semana, outros em um mês, mais ou menos. Mas, de toda forma, a maioria, assim, percebe que já vai acelerando o tempo que leva pra aprender um assunto, entende? Então, um método permite isso pra você também. Quarto ponto, você sabe exatamente o que você tá fazendo. E, pra mim, esse é uma das melhores coisas, assim, porque não tem nada pior do que você estar nos seus estudos e você não faz ideia do que você tá fazendo, né? E eu falo isso porque antes de ter um método, eu passava por isso. Então eu ficava assim, mas será que eu tô fazendo certo?
mas será que eu tô fazendo errado? Mas será que isso aqui funciona? Mas será que isso aqui que eu tô fazendo vai me ajudar a passar na prova? Então essa insegurança, ela prejudica muito os nossos estudos. E quando você tem um método, você sabe exatamente o que você tá fazendo. Inclusive é por isso que eu trago tanto conteúdo grátis aqui na internet. E perguntaram pra mim por que eu me dedico tanto a trazer conteúdos gratuitos, sendo que eu não sou obrigada a fazer isso. E eu falei, simplesmente porque eu não acho que só porque eu passei uns perrengues nos meus estudos, todo mundo tem que passar, sabe? Não é assim, né? Eu ensino coisas que eu aprendi que facilitaram a minha vida. E que eu tive que aprender por conta própria. Então eu espero poder ajudar pessoas a aprenderem isso com um pouco mais de facilidade. Estudo não tem que ser a pior coisa do mundo, não tem que ser uma coisa difícil, sabe? Então um método, ele te dá um direcionamento, é tipo um GPS mesmo, né? Quando você só tem um mapa e não é um GPS, você se acha bem, assim, mas você não consegue saber exatamente quantos metros você vai ter que andar até virar a próxima rua. E se você for meio perdido, assim, que nem eu, você vai acabar entrando na rua errada. O GPS, a mocinha lá do Google fala: vire à esquerda daqui a 400 metros. Vire na rua Azevedo Sodré. Quem mora em Santos vai saber de onde eu tô falando. Então, o GPS facilita a sua vida e o método facilita a sua vida, porque você sabe o que você vai fazer depois. Por exemplo, quem entra na ETEC Power aqui, eu sempre cito o exemplo porque a gente tem um método muito estruturado na ETEC Power, tá? Então, pra mim, é o melhor exemplo que eu tenho pra trazer é esse. Os nossos alunos, eles entram e eles sabem que eles vão ter que fazer a sondagem, assistir a aula, depois eles vão fazer o resumo, vão ver a resolução comentada e aí sim vão fazer questões de fixação. Então, você sabe exatamente o que tem que ser feito. Você não fica todo dia naquela dúvida de: ai meu Deus, o que será que eu tenho que fazer hoje? Será que eu tenho que fazer resumo? Será que eu tenho que fazer mapa? Será que eu tenho que ver esse exercício comentado? Você sabe exatamente qual etapa que você vai ter que fazer depois. Isso facilita muito a sua rotina, porque você não precisa ficar gastando neurônio pra pensar na próxima ação. E o nosso cérebro não gosta de pensar na próxima ação. Então, por isso que o método facilita muito também, né? E assim, o último benefício, não que seja o último, tá? Mas o último que eu separei pra trazer aqui, senão essa live teria 14 horas, porque tem muita vantagem em seguir um método, é que você segue um caminho que já foi percorrido por alguém, ou por vários alguém, né? E que já foi testado e aprovado. Então, isso diminui tua insegurança também, porque quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, a gente tem muita insegurança. Quando eu desenvolvi um método, eu ficava assim: será que vai funcionar? Aí na segunda vez que eu usei, né, que foi quando eu fui pra minha outra faculdade, daí eu já sabia que funcionava. Então eu tava muito mais tranquila, não precisei ficar nervosa, enfim. Muitas coisas foram melhores porque eu já tinha certeza que funcionava. E aí hoje em dia eu já tenho mais certeza ainda porque já funcionou com amigos meus, com parentes meus, com alunos meus, enfim, com muita gente. Então você sabe que é um caminho que já foi percorrido com outras pessoas e você sabe o que fazer. Você sabe também que se você deixar de seguir o método, você não vai ter resultado, então você tem mais motivação e mais disciplina pra seguir aquele método, porque você sabe que o teu resultado depende daquilo, né? A sua dedicação em seguir o método, sabe? Não é só pegar um método e pensar: pronto, agora minha cabeça vai absorver tudo por osmose. não, você precisa também se dedicar a seguir o método. Então você sabe que já foi um caminho testado e aprovado. Isso te dá mais segurança e também te mostra que você tá no caminho certo, né? Então não tem aquele medo de não dar certo, sabe? Então assim, né, tem vários exemplos de pessoas que quando elas não seguiam o método, elas ficavam inseguras, ficavam com medo, pensavam em desistir, e que quando passaram a seguir o método, elas melhoraram, assim, sabe, consideravelmente. Teve até uma live que eu fiz há mais ou menos um mês, 2 meses por aí, gente, com o Fê, que foi nosso aluno da ETEC Power, o Fernando. O Fernando foi aprovado em 4º lugar no ensino médio com curso de desenvolvimento de sistemas. E o Fernando era inseguro antes, na escola dele a professora falou que ele não seria capaz de passar na ETEC, porque ele não era, assim, o melhor aluno da sala, sabe? Aí quando ele seguiu o método da ETEC Power, ele começou a ver os resultados, começou até a gostar de matérias que ele não gostava antes, e gostar mais dos estudos, e teve o resultado que teve, que foi a aprovação dele no top 5 ali dos aprovados da ETEC dele, que é a ETEC Albert Einstein, né? Uma das maiores e melhores que tem em São Paulo. E assim, vários outros alunos também tiveram resultados assim, sabe? Depois que seguiram o método, viram que muda muita coisa, né? Então pode ser que na sua rotina o que esteja faltando seja justamente isso, né? Seja justamente você seguir um método, assim como o Fernando, assim como a Ana também. A Ana era super dedicada nos estudos dela, só que tinha muita coisa que ela ficava em dúvida, que ela ficava preocupada, que ela ficava ansiosa. Aí quando ela passou a seguir o método, ela conseguiu conciliar os estudos dela com os milhares de projetos da escola dela, com os estudos para a ETEC, e conseguiu ter o resultado dela, que foi a aprovação no ensino médio. Assim, seguir um método facilita a sua vida magicamente, sabe? Muda completamente e faz com que você tenha um desempenho melhor nos seus estudos e mais tempo no seu dia a dia também, porque quando você segue um método, você não precisa se preocupar com coisas alheias, assim, sabe, aos seus estudos, não precisa ficar se preocupando em pensar, né, como eu falei aqui, o que vai ter que fazer no dia seguinte, você sabe, tá lá pra você já determinado o que você tem que fazer. Então fica muito mais fácil pra você e facilita muito a rotina também quando você segue um método. Ok, sabemos o que é um método? Sim. Sabemos o que não é um método? Sim. Sabemos por que seguir um método? Sim. Mas sabemos onde encontrar um método? Cri, cri, cri. Aquele momento que você pergunta: ok, Lilian, que lindo, mas onde que eu encontro um método?
E é o seguinte, eu já explanei aqui pra você qual o método que a gente usa na ETEC Power, né? Que a gente estruturou um estudo ativo com base em etapas ali, então com base em técnicas de estudos que funcionam pra qualquer perfil de estudante, que vão te colocar em ação ali nos seus estudos, sabe? Então a gente já sabe mais ou menos o que você tem que seguir, né? Mas se você quiser entender um pouco melhor, mesmo sem ser da ETEC Power, você pode participar do intensivão, porque na primeira semana, segunda semana na verdade, de setembro de 2020, ou seja, do dia 8 ao dia 12 de setembro, eu vou ensinar isso pra você lá durante o intensivão, tá bom? Então ensinar o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer isso. Por quê? Porque cada etapa do método serve pra alguma coisa. Você não pode pular uma etapa do método só porque deu vontade, sabe? Não pode, né? Por exemplo, a gente começa com a sondagem, tem um motivo pra isso. A gente tem a resolução comentada, tem também um motivo pra isso. Inclusive é por isso que tem o Workout ETEC, porque muitas pessoas, elas mesmo não sendo da ETEC Power, tinham um estudo bem estruturado, mas faltava esse pedacinho, faltava a resolução comentada ali, organizada, enfim. E aí no Workout a gente entrega isso lá, que é praticamente uma Netflix de resoluções comentadas, porque são literalmente dezenas de resoluções comentadas. Inclusive, eu acho que ontem, a Yara, que faz parte do Workout, ela comentou na caixinha de perguntas que virou a Netflix dela. Eu achei muito legal, que a ideia era justamente essa. Então a gente vai ensinar, eu no caso, né, vou ensinar lá no intensivão como é que você estrutura um método pra sua rotina, tá? Então vale a pena participar do intensivão, que é de graça e vai acontecer online. Então não tem motivo pra você não participar, porque nem precisa sair de casa, tá bom? E vamos lá. Tem muita gente que comete alguns erros quando tenta encontrar aí um método pra ETEC. Então muita gente vai no Google e vai buscar assim, um método para ETEC, ou então um método de estudos. E aí tem gente que escreve coisas na internet que não são reais, né? Então a pessoa coloca lá que vai fazer resumo é método, não é técnica. Ou então que revisar é método, não é. É uma parte ali do método que é essencial para que você se livre da curva do esquecimento, sabe? Para que você não acabe esquecendo o conteúdo dali depois de pouco tempo de você estudar. Então não seja a pessoa que pega qualquer técnica e chama de método e não acha que juntar um monte de técnicas que consistem na mesma coisa também é método. Por que eu falo isso? Tem muita gente que pega meras técnicas aleatórias e chama isso de método. Então a pessoa fala que ficar lendo o conteúdo de inteiro é método. Não é, gente, é só ler. É uma técnica, é leitura isso, sabe? Ou então a pessoa vai, aí ela faz resumo, mapa mental e um flashcard, no mesmo dia ali da matéria. Ela fala, meu método é muito bom. Não é. Você fez ali 3 atividades que vão basicamente resumir o conteúdo. Só isso. Então você não fez uma aplicação prática daquele conteúdo, você não fez uma sondagem daquele conteúdo, você fez um estudo ativo muito fraquinho ainda, sabe? Então o método, ele realmente tem que ter partes ali, né? Tem que ter etapas que vão funcionar para cada partezinha ali do seu cérebro, para cada parte do conhecimento, sabe? Então, muito importante mesmo que o teu método de estudos, ele seja estruturado, seja organizado, seja realmente uma coisa que vai fazer com que o seu cérebro assimile aquele conteúdo. Por isso que para muita gente parece sem sentido total ter sondagem, aula, resumo, aí depois resolução comentada e questões de fixação, sendo que durante a aula você faz anotações também, mas assim, tem toda uma explicação científica para isso, tem todo um embasamento para isso. É por isso que funciona tanto, né? Então, você não pode pegar várias técnicas e juntar e chamar de método, tá? Eu também já quase cometi esse erro quando eu era novinha, felizmente eu aprendi a tempo, e aí eu fui lá e me debrucei para entender sobre isso, e até hoje cada vez mais eu estudo mais sobre técnicas de aprendizado para me especializar cada vez mais nisso, porque não dá para brincar com o aprendizado, não é uma coisa tão simples aí como as pessoas dizem. Não é impossível, mas também não é a coisa mais moleza do mundo, tá? Então, não queira achar que você tá inventando a roda, não queira juntar várias coisas e falar, opa, meu mel, tem um método. não tem, você tem uma coleção de técnicas, é diferente. E outra coisa também, um erro gravíssimo, é você não seguir completamente um método, porque o seu cérebro tá lá sabotando e dizendo, Juliana, não precisa fazer essa parte não. não faça isso, não caia na trollagem, tá? Sim, gente, é muito comum cair na trollagem. Eu já quase caí na trollagem quando eu era mais nova. Eu pensava assim, mas revisão, será que realmente é importante a revisão? Sendo que eu tinha me debruçado a estudar um tanto de artigo que falava só de revisão. E eu sabia que a revisão é importante. Mas eu ficava assim, mas será que é importante mesmo? E às vezes eu queria pular. Daí na semana seguinte tinha esquecido já tudo do assunto. Então não queira pular etapas do método. Porque se você segue um método e você pula uma etapa dele, é como se você fosse fazer um bolo e aí falasse, eu não vou colocar fermento, né? Não deve ser importante. Daí teu bolo não vira bolo, vira biscoito, porque não vai crescer. Vai ficar aquele bolo solado, duro, enfim. Então você não pode cortar partes do método só porque você acha que pode, assim, sabe? Você precisa realmente pensar, se eu me determinei a seguir um método, eu vou seguir esse método à risca. Ainda que algumas partes dele pareçam meio sem sentido, mas eu vou seguir. Por quê? Porque a pessoa que tá me ensinando esse método tem lá a prova de que um monte de gente já seguiu e deu certo. De que essa pessoa seguiu esse método e conseguiu ser aprovada mais de 10 vezes, que é o meu caso. Então, você não pode querer cortar uma parte do método
método só porque a tua cabeça falou que você tem que cortar. O nosso cérebro quer trollar a gente o tempo todo pra ir pelo caminho mais fácil, que nem sempre é o melhor, né? É tipo quando você quer seguir um atalho, mas o atalho é aquele lugar que é super perigoso. Daí você vai lá, segue um atalho e roubam você. Então não dá pra você fazer isso. Você precisa realmente entender que se tem um método, ele foi estruturado pra ele funcionar. E aí você cortar partes dele é como se você dissesse: pensando bem, eu não quero que ele funcione. então como é que você usa um método corretamente, né? Primeira coisa, saber quais são as etapas do método e não pular etapas. Então uma regrinha que a gente tem na eTech Power é assim, gente, na aula de apresentação da eTech Power eu já falo isso. Não pule etapas do método. Siga o GPS. Se você coloca um GPS, concorda que o melhor a fazer é seguir aquele GPS, porque ele tá indicando o caminho certo pra você? Então ele fala, vire naquela rotatória. Se você segue reto, você vai bater o carro, né? Porque você vai passar reto por uma rotatória, imagina. Então no estudo é a mesma coisa. Se o método tá lá pra você, dizendo que primeiro vem a sondagem, por que infernos você vai querer colocar a sondagem depois, criatura? Você até pode, assim, fazer a sondagem antes, aí depois você vai pra aula, anotações, resumo, tudo mais. Aí depois de tudo isso, você pode voltar na sondagem e refazer a sondagem pra ver tua evolução. Uma coisa muito legal. Mas você não pode querer pular a sondagem só porque você nunca viu aquele tópico antes. Você precisa fazer, mesmo sem nunca ter visto o tópico antes, porque se tá lá é porque é importante, entende? É porque é uma etapa do método, o seu cérebro precisa daquilo, pra ele dedicar uma atenção melhor àquele estudo. Então, não é porque você acha que a questão é fácil que você vai pular a questão. Você precisa resolver mesmo a fácil, porque ela é importante pra gerar autoestima pro seu cérebro, é importante pra você ver a tua evolução gradativa nos estudos, é importante porque segue o BMA. Então você não pode pular uma etapa do método só porque você acha que você pode pular, tá? E assim, se comprometa, né? Essa é uma etapa essencial mesmo. E a outra coisa também que eu falo com os meus alunos, se tiver algum aluno meu aqui assistindo a live, vai saber que eu falo isso mesmo. Que se você não segue o método, não tem por que você querer ter resultado. É fato, você pega um método, você começa a cortar a parte do método, você não vai ter o resultado que ele te dá. É como se você tentasse fazer um bolo de chocolate e colocasse laranja no meio. Não vai ser de chocolate, né? Vai ser de chocolate com laranja. Então, a mesma coisa em relação ao método. Então, se eu percebo assim sempre, gente, se a gente percebe que tem algum aluno pulando a etapa do método, a gente vai lá e puxa a orelha. Fala, ó, depois, quando você não passar, não vem dizer que não funcionou. Daí a pessoa se toca e passa a seguir o método, sabe? Porque não adianta você ter um método perfeito, todo criado ali, pensado estrategicamente pra funcionar e você não fizer a sua parte. Então, aprenda, anota isso, tatua na testa, com canetinha, claro, né? Que você não vai fazer a tatuagem no meio da quarentena. Ainda mais se você for menor de idade, pelo amor de Deus. Escreve, ó, não vou ter resultado se eu ficar pulando a etapa do método, tá? Só vai dar resultado se você fizer a tua parte. Não existe mágica nos estudos, né? Vou até colocar uma foto depois no Instagram, pra você comentar lá, tá? Já coloca o nosso mantra, hein? Só vai ter resultado se você seguir o método. Você não pode ficar pulando etapas de um método e achar que vai ter mesmo o resultado que a pessoa que seguiu o método arrisca. Se você não segue a risca, o resultado vai ser diferente. É fato. Ai, mas eu não posso nem complementar com uma coisinha ou outra? Se você tiver ali como eu posso dizer, né? Uma bagagem muito grande em relação àquele complemento que você quer colocar, você até pode. Agora, se você tá querendo colocar pela intuição, você não pode. Tá? Por quê? Porque às vezes a tua intuição, ela mente pra você, né? Então muitas vezes a pessoa pensa assim, ai, eu tô seguindo o método, mas eu queria ver aquela aula feita pro Enem sobre, sei lá, um assunto tão importante pra ETEC. Daí a pessoa acaba poluindo o estudo dela, pegando partes ali de conteúdo que não é útil pra ETEC, confundindo a mente dela, chega na prova e não consegue acertar. Porque ela quis complementar com algo que ela não poderia colocar. Agora, quando você complementa, por exemplo, colocando, um estudo dirigido na tua revisão, daí sim você melhora o teu método, né? Você deixa ele ainda mais potencializado, digamos assim, de acordo com a sua necessidade. Então é aquilo. Um método, ele vai trazer resultado, e se você percebe que tem uma necessidade, de revisar ainda mais vezes do que o método determina pra você, ok, você pode revisar mais vezes. Você só não pode colocar partes no método que não fazem sentido pra aquele método, tá bom? Então, muito importante que você entenda que seguindo um método, tendo esse comprometimento, palavrinha do dia, comprometimento, tá bom? Então tenha comprometimento com o método pra que você realmente consiga a tua aprovação. Basicamente, eu vou martelar nessa mesma tecla quantas de vezes forem necessárias pra que você entenda de uma vez por todas que não adianta você pegar um método e querer fazer tudo ao contrário, senão você não vai ter o resultado. O que eu recomendo que você faça de verdade, Lilian, mas eu nem sou da eTech Power. O que eu recomendo que você faça é sondagem, aula com anotações, resumo depois das suas anotações, resolução comentada e, por fim, exercícios de fixação. Lilian, mas eu não tenho como fazer sondagem. Ela é uma etapa importante, tá? Se você puder colocar, se tiver como colocar, coloque, porque ela é importante. Se você não tiver como fazer isso, pode até, assim, ter um resultado bom sem colocar a sondagem, mas ela
otimiza, ela potencializa bastante o teu resultado. Então é legal que você inclua mesmo as partes que parecem mais difíceis do seu método. Não tenha preguiça de cumprir algumas etapas do método que parecem sem sentido, por favor, porque elas fazem sentido mesmo não parecendo. E se você tem pouquíssimo tempo, vale mais a pena que você tenha um cronograma de estudos mais flexível e coloque menos matérias na tua semana do que você querer ver várias matérias no mesmo dia e não seguir essa estrutura direitinho, assim, e querer só ver uma aula e resolver umas questões. Porque quando você pula, por exemplo, o resumo, o teu cérebro não pega a essência daquele conteúdo. Olha que bizarro. Quando você pula a resolução comentada, o teu cérebro não consegue ver a aplicação prática mais direcionada daquele conteúdo. Também é ruim. Quando você pula os exercícios de fixação, meu Deus do céu, seu cérebro não aprende a resolver questões daquele assunto. Então é como se você nem tivesse estudado. Quando você pula a sondagem, você não sabe qual direcionamento que você precisa ter para aquele conteúdo e qual atenção que você precisa dar para aquele conteúdo, entende? Ou seja, toda etapa é importante. Quando você pula a anotação, você não mantém a atenção que você precisa manter naquele conteúdo durante a aula e aí o teu resumo fica meio fraco. Ou seja, justificando aqui, todas as etapas do método têm uma função. Todas elas são importantes. Não tem nenhuma que eu falo assim, descarta que tá tudo bem. Se fosse pra descartar, a gente não teria aperfeiçoado tanto o método até chegar a esse ponto, né? E se você quiser saber mais detalhes sobre isso, esteja no intensivão, tá bom? E uma pequena coisa que você pode fazer hoje, assim, pra já acelerar o teu estudo é ver se você está seguindo um método ou não. E se você não tá seguindo, quais etapas que faltam pra que seja um método. Então anota isso no seu caderno pra você já saber o que fazer, tá? Veja o que falta aí pra que você realmente esteja seguindo um método e assim você já vai perceber o que você precisa melhorar no seu estudo. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, já clica no gostei pra saber que esse assunto foi legal pra você, que você gostou de entender o que você pode fazer no teu estudo pra melhorar e acelerar a tua chance de conquistar a aprovação na ETEC. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho vermelho de inscrever-se e se inscrevendo, o que acontece é que você vai receber notificações nos próximos vídeos e assim vai aprender cada vez mais e melhor pra conquistar a aprovação na ETEC. E claro, me acompanha no meu Instagram também, que é Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio, pra que você esteja por dentro de tudo em tempo real, porque o Instagram é onde eu sempre aviso, assim, quase tudo em primeira mão lá nos stories. Todos os dias estou nos stories, tiro dúvida nos stories, temos quiz toda quinta-feira, então me acompanha no Instagram também, tá? Super beijo, até o próximo vídeo e tchau!